Irmãos, para quem está nos visitando hoje, nós aqui na igreja, nós fazemos aquilo que é chamado de pregação expositiva sequencial. Ou seja, nós iniciamos um livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1, e vemos e analisamos o livro todo até o seu final. Então, o nosso objetivo é, se Deus quiser, chegar ao capítulo 28. Tem alguns irmãos que dizem que nós não vamos chegar lá antes do Senhor voltar. Foram já 64 exposições aqui, estamos apenas no capítulo 8. Então vai algum tempo ainda neste livro. E antes de realizarmos a leitura do texto, é sempre importante nós recordarmos, relembrarmos o contexto que nós temos aqui. O livro de Atos, ele é um registro histórico escrito por um homem chamado Lucas, que é também o autor do evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Lucas, ele era um médico de ofício, mas aqui ele faz o trabalho de um historiador. Lucas, ele coleta informações sobre Jesus, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, e também faz o registro dos eventos que marcaram o início da história da igreja. É interessante como Deus ele usa diversas formas para se revelar ao seu povo. Nós vemos que ao apóstolo João, Deus deu visões grandiosas que foram narradas no livro de Apocalipse. Mas aqui ele usa Lucas, um homem que vai coletar informações e vai registrá-las, é um historiador. Deus também se revela no comum, no ordinário. Isso é importante nós sabermos. Lucas, ele esteve presente em boa parte dessas histórias que ele está contando aqui no livro de Atos, especialmente nas histórias da segunda metade deste livro. Mas muitas das informações que ele nos conta foram coletadas de diversas fontes primárias. O que é uma fonte primária? Pessoas que estiveram nesses eventos. Isso inclui que ele pegou informações com os próprios apóstolos e também, os apóstolos, ele andou pessoalmente com eles, andou por muito tempo com o apóstolo Paulo e também até com Maria, mãe de Jesus. Você deve lembrar que no Evangelho de Lucas é o único evangelho que nós temos relatos sobre a infância de Jesus, algumas histórias sobre isso, porque Lucas foi esse historiador, ele foi atrás dessas histórias. Então aqui, ao escrever Atos, Lucas ele tem como objetivo narrar o período imediatamente depois da ressurreição, ou seja, é o início da história da igreja cristã. Todo o livro de Atos, ele gira em torno de uma instrução que Jesus deixou e que foi registrado por Lucas lá em Atos capítulo 1, verso 8. Todo o livro aqui gira em torno disso, onde Jesus disse que os seus discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e aí então eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Todo o livro de Atos gira em torno dessa declaração. É como se fosse aqui uma espécie de panorama do livro que Lucas nos fornece. E nós já vimos aqui, ao longo do início do livro, até o capítulo 8, vários momentos que cumprem esse panorama. Nós já vimos a pregação, o Espírito Santo descendo sobre os discípulos. Nós já vimos a pregação sendo dada em Jerusalém pelo apóstolo Pedro, milhares de judeus se convertendo. Nós vemos o sucesso da pregação e do evangelismo de Filipe e de Pedro e João na Samaria. E agora nós estamos no momento onde o evangelho chegará aos confins da terra. Então se cumpre exatamente aquilo que Jesus tinha dito lá em Atos 1:8. Eu já demonstrei nas pregações anteriores que a Etiópia, da onde vem esse eunuco, que é a história que nós estamos, a Etiópia naquele tempo, que é diferente da Etiópia de hoje, a Etiópia do primeiro século, ela ficava ali abaixo do Egito e acima do Sudão, sul do Egito, norte do Sudão, é diferente de hoje, que a Etiópia fica ao sul de Sudão, mas a Etiópia era chamada naquele tempo de os confins da terra. Você encontra em registros extra-bíblicos a Etiópia, essa região, sendo chamada assim. Então, por meio da conversão de um homem, que era um homem influente daquela região, o evangelho chegaria, então, aos confins da terra. E aí nós temos trabalhado nesse texto aqui, neste encontro de Filipe com o eunuco etíope.
E nós temos aqui dividido esse texto em várias partes. E hoje nós vamos avançar mais alguns versículos. E é interessante, né, irmãos, porque um único relato nos trouxe diversas aplicações, diversos ensinos. Isso corrobora com algo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, que toda a escritura, ela é útil. Toda a escritura, nós podemos retirar o ensino dela. É por isso que nós vamos verso a verso, aprendendo cada lição, extraindo o máximo de cada texto. Nós vamos fazer a leitura do texto completo, do verso 26 até o verso 40, mas a exposição vai ficar apenas nos versos 36 a 38. Então acompanhe comigo a leitura de Atos 8, versos 26 a 40. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Irmãos, nós já retiramos daqui, até os versos 35, que foi onde nós paramos, diversas lições aqui desse texto. Nós já vimos como Deus, ele guia, ele dirige o seu povo. Nós vimos a soberania de Deus na salvação. Deus salva quem ele quer. Ele enviou Filipe especificamente para salvar aquele homem. Nós vimos como o Espírito Santo atua em conjunto com a palavra para quebrar a barreira do pecado e poder salvar o homem. Nós retiramos várias lições sobre discipulado, a importância que é nós estarmos cientes de nossa missão, de nós estarmos preparados para a nossa missão e de nós fazermos efetivamente discípulos. Na última pregação, nós focamos no texto que estava sendo lido, Isaías 53, o Evangelho do servo sofredor. E nós vimos o quanto é importante e necessário esse processo de investigação do texto e da iluminação para o convencimento. Tudo isso foi tirado daqui. E os versículos que nós veremos nessa manhã nos trazem mais algumas lições extremamente proveitosas. Nós veremos no batismo do eunuco uma pequena demonstração da jornada na fé cristã. Nós veremos as fases da caminhada que todo cristão passa na sua vida. Desde o momento da descoberta do Evangelho, passando pelo momento em que ele confessa pessoalmente crer nessa mensagem, até o momento em que é realizado um compromisso público com Cristo, ilustrado no batismo cristão. Assim como todo o livro de Atos,
ele mostra esse desenrolar da história da igreja. Esses versos 36 a 38 nos mostram um pouco do desenrolar da jornada pessoal da fé em Cristo. Desde o seu início, desde o momento em que nós conhecemos, ouvimos o Evangelho, até o momento em que nós confessamos publicamente a nossa fé por meio do batismo. O meu objetivo aqui nessa manhã, irmãos, é que durante a exposição do texto você possa ser capaz de identificar em que momento dessa caminhada você está. E com isso, seja também encorajado a seguir em frente, a jamais parar. Comecemos pelo início, então. A primeira fase da jornada pessoal na fé cristã é a descoberta do Evangelho. Esse é o início. É o início da caminhada de qualquer um, quando nós descobrimos o Evangelho. E aí eu quero que você repare o verso 36 aqui do texto. Ele diz ali, que seguindo pelo caminho chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Irmãos, ao lermos o relato, nós lemos o texto inteiro antes, parece que tudo passa muito rapidamente. Parece que toda a história aqui se desenrola em instantes, uma coisa depois da outra. Por quê? Porque Lucas não nos informa detalhes de quanto tempo Filipe ali ficou com o eunuco, quanto tempo ele demorou para explicar as notícias, as boas novas sobre Jesus. Nós não sabemos exatamente quanto, mas nós podemos supor tranquilamente que esse foi um tempo considerável. Não foi assim minutos de viagem, foi um bom tempo. O que nós temos aqui é um relato curto de uma história não tão curta assim, mas que serve como exemplo de uma caminhada espiritual na fé. Nós vemos aqui a jornada de um homem que está descobrindo o Evangelho. O eunuco, conforme nós já vimos, ele passou pelos processos da investigação. Ele tinha dúvidas sobre o texto que ele estava lendo e ele queria saber mais, ele queria aprender. Havia um desejo dele de compreender o que estava escrito nas Escrituras. Aí nós vemos o relato da ação de Deus, que enviou Filipe até lá, numa ordem direta, para evangelizar, para discipular, para ajudar aquele homem no processo da iluminação, iluminar as dificuldades que ele tinha. E certamente, junto com todas essas coisas, Deus concedeu ao eunuco o Espírito Santo. Por quê? Porque é apenas o Espírito Santo que pode nos dar convencimento de que tudo o que foi dito sobre Jesus é de fato verdadeiro. O que o eunuco ouviu de Filipe são coisas que vocês têm ouvido acerca da palavra, acerca de um homem que nasceu há 2000 anos atrás, que morreu, mas que ressuscitou. É a mesma mensagem. Somente o Espírito Santo pode dar a cada um de nós o convencimento de que essa história é verdadeira. Crer no coração. De poder ler isso e não duvidar de forma alguma. De se convencer de que o que está registrado aqui é a mais bela verdade deste mundo. Então, nesse processo de discipulado, sentados ali numa carruagem, que é bem diferente daquela ali da imagem, essa carruagem aí não dá para ficar meia hora sentado, não iam aguentar, né? Era uma carruagem que comportava 6, 7 pessoas, era um veículo confortável. Eles ficaram ali um bom tempo. Filipe, ele explicou não só o que é o Evangelho, em 60 segundos. Não, ele explicou as verdades mais cruciais da fé. E ele também explicou sobre o batismo. Ele certamente falou para o eunuco que o batismo era um rito ordenado por Jesus para cada pessoa que cresce. Filipe explicou em detalhes o que significava o batismo. Ele deve ter dito sobre como o batismo simboliza a purificação dos pecados. Como que a imersão na água é como um símbolo do sepultamento junto com Cristo.
E como que o emergir da água é um símbolo da ressurreição juntamente com ele. É isso que Paulo explica, por exemplo, lá em Romanos 6. Romanos 6, Paulo usa essa ilustração do sepultamento no batismo. O imergir em águas é ser enterrado, morre o velho homem. Quando você sai da água, é um símbolo do novo nascimento. De você agora ressuscitou um novo homem. Por causa dessas explicações, foi que o eunuco chegou àquela declaração do verso 36. Eis aqui a água. O que me impede? O que impede que eu seja batizado? Irmão, se você esteve nas outras exposições aqui do texto, você deve lembrar que eu expliquei que o mais provável é que esse eunuco aqui fosse um judeu prosélito. Ou seja, o eunuco era um gentil, não era um descendente físico de Jacó, não era um descendente de Israel, e que se converteu ao judaísmo. E um prosélito, quando ele se convertia, ele passava por um ritual chamado mikvah, M-I-K-V-A-H, que é bem semelhante ao batismo cristão, onde a pessoa era imersa em água como um símbolo de purificação. Quando o gentil que se convertia ao judaísmo imergia nessa água do mikvah, o etíope aqui, ele era considerado como portador de uma nova identidade. Ele não era mais considerado gentil. A partir do momento que ele passava por esse ritual, ele era considerado um judeu prosélito. Ele abandonava o RG antigo, o passaporte velho do mundo gentil, e adotava um novo passaporte. Agora eu faço parte do povo de Israel. Irmãos, se o etíope passou por isso, que é o mais provável, ou do contrário, certamente ele conhecia esse ritual de emergir na água, simbolizando a aquisição de uma nova identidade, não era nada difícil para ele compreender o significado do batismo cristão. Pelo contrário, ele entendeu imediatamente. Ele entendeu o que significa agora uma identificação com Cristo. Ele agora passaria por um ritual de adquirir uma nova identidade novamente, mas agora a identidade de Cristo. E eu sei, irmãos, que sempre aqui aparece a discussão do modo do batismo. Alguns alegam que eles estavam em uma estrada no deserto e que ali não haveria água em abundância para fazer o rito do batismo por imersão. E isso não é uma verdade completa, porque naquela região, nas estações chuvosas, os leitos secos se enchem. Isso há relatos. Hoje nós sabemos onde fica essa região. Existem rios que cortam essa estrada. Não haveria problema algum de ele encontrar uma fonte abundante de água ali. Esse não é um argumento válido. A verdade é que Lucas ele não se preocupa em descrever para nós os detalhes desse batismo. E por que ele não faz isso? Por que será que ele não conta a forma do batismo? Porque a norma, nesse momento, sempre foi a imersão. É difícil imaginar como representar o que Paulo fala em Romanos 6 de outra maneira, senão pelo batismo por imersão. Se você pegar a origem da palavra, a palavra grega batismo, ela significa imergir, mergulhar, lavar. Ela é usada naqueles tanques de tingimento de roupa. Se você pegar aquelas fotos antigas dessa região da Palestina, tem até hoje. As mulheres vão tingir as roupas em grandes tanques. E aí ela batizava a roupa. Ela botava uma roupa branca dentro daquele poço com corante vermelho e a roupa saía batizada, identificada com uma nova cor. Essa é a origem da palavra. É isso que significa a palavra na língua original. Mas eu também tenho que dizer a vocês, irmãos, que há vários relatos na igreja primitiva, e quando eu falo igreja primitiva, é a igreja dos primeiros séculos,
de batismos sendo realizados por efusão, por aspersão. Dependia da fonte que eles tinham disponível de água. A igreja dos primeiros séculos parece que não se preocupou com a forma como era feito o batismo. Isso significa que devemos fazer de qualquer jeito? Não, irmãos. Nós aqui na igreja, nós acreditamos que a simbologia, aquilo que o rito do batismo representa, só pode ser feito por meio da imersão. É a única forma de você fazer exatamente o que Paulo fala em Romanos 6. Nós cremos aqui na igreja que o batismo por imersão, ele deve ser também confessional. Ou seja, isso exclui infantes. Nós não cremos que crianças devem ser batizadas, porque precisa ser confessional. Nós vemos que essa é a forma bíblica. E nós devemos sempre tentar ser bíblicos em tudo que fazemos. Mas voltando para o texto. A história da conversão do eunuco representa bem essa jornada da fé. De alguém que teve o seu primeiro contato com o evangelho, de alguém que teve o seu coração realmente transformado. E por que representa? Porque uma das marcas, uma das evidências de verdadeira conversão é a disposição em seguir aquilo que Jesus ordenou. Não há como alguém que diz crer não querer passar pelo rito do batismo. Não há como. O significado do batismo, ele é sublime. Para muitas pessoas parece algo bobo. Talvez muitos de nós tenhamos passado até de chacota no meio da família. E aí, já desceu as águas? Foi lá mergulhar. As pessoas fazem brincadeiras com isso. Mas para o crente, irmãos, isso não é algo bobo. É o símbolo da sua identificação com Cristo. No momento do batismo, a pessoa assume uma nova identidade. Ela passa a carregar consigo o nome cristão. Como alguém pode crer em Cristo e não querer viver esse momento? Você consegue imaginar um crente dizendo que o batismo é algo besta? É algo não tão importante? O cristão, quando ele é ensinado, quando ele passa pelo discipulado, quando ele entende o que é o batismo, a sua reação deve ser semelhante à do eunuco. Chegar até o discipulador e perguntar: o que impede de eu ser batizado? Essa é a pergunta que eu mais ouço da Isa ultimamente. Ela está com 17 anos. E ela não foi batizada ainda. E todo dia ela me pergunta: o que impede, pai, de eu ser batizada? E eu, como discipulador, eu me alegro com essa pergunta. E eu tenho a oportunidade de explicar mais. De firmar mais as verdades. Eu tenho a oportunidade de firmar os princípios. Coisas que eu creio que ainda precisam estar firmados para que no dia do seu batismo isso não seja um momento qualquer. Tem crente que se batiza e que nem sabe o dia que aconteceu. É algo que se torna... Irmãos, o batismo é cheio de significado. Eu tenho certeza que o batismo dela vai ficar marcado para sempre. Por que, pastor, está demorando tanto? Irmãos, nós cremos aqui que uma idade... Nós cremos que a adolescência, normalmente igrejas batistas, eles trazem a idade de 12 anos. 12 anos de batismo. Nós cremos que é na adolescência que a fé realmente é aprovada. Muita criança com 12 anos vai ser de novo batizada mais para frente, porque naquele momento não tinha uma compreensão completa. Não entendia os custos do discipulado. E passam sem essa compreensão e essa confissão de fato consciente que uma pessoa já mais adulta consegue fazer. Então, é óbvio que isso não é um padrão, mas a gente adota sempre ser maior, 18 anos. Nós cremos que essa é a idade ideal. Nós não cremos que, eu já vou explicar sobre isso, mas nós não cremos que o batismo salva. O batismo não é para salvação. O batismo é para confirmar publicamente a fé. E essa fé precisa ser confirmada de maneira consciente.
Eu tenho convicção sobre a fé da minha filha. Eu vejo evidências, eu vejo uma menina com devocional diário, que luta contra o seu pecado. Eu vejo isso de maneira firme, vou poder chegar daqui a um tempo, não sabemos quando ainda, né? Fazer o batismo, então ela se lembrará para sempre. Essa é a jornada da fé. Ela inicia com a descoberta do Evangelho. As verdades fundamentais do cristianismo. E uma dessas verdades é a ordenança do batismo. Esse rito de identificação com Cristo. Ao saber disso, o crente, então, deseja viver e participar de tudo aquilo que o seu Senhor ordenou. Isso nos leva à segunda parte dessa jornada. Depois da descoberta do Evangelho, ocorre a confissão pessoal de fé. Repare o verso 37, e repare com cuidado aqui. Ele diz ali, Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Não sei se você reparou aí na sua Bíblia, irmãos, mas se você tem a mesma versão que nós usamos aqui, que é a Nova Almeida atualizada, a versão que nós usamos no culto, o que acontece entre o início e o fim desse versículo? O que aparece aí? Colchetes. Esse versículo está entre colchetes. Você sabe o que isso significa? Quando há um versículo entre colchetes? Isso aqui serve para nos dar um aviso. É um alerta para nós, leitores. Isso significa que esse versículo não aparece nos manuscritos mais antigos e confiáveis de Atos. Esse texto ali aparece apenas em alguns manuscritos do grego ocidental. Somente eles trazem o verso 37. E aqui eu preciso dizer, irmãos, que as evidências, elas são esmagadoras no sentido de que esse versículo 37 não saiu da pena de Lucas, ou da caneta de Lucas. Não foi Lucas que escreveu. Inclusive, o estilo de escrita, o estilo do texto grego é bem diferente do restante. É certamente um acréscimo posterior. E aí a pergunta que sempre fica é, por qual motivo alguém que está fazendo uma cópia da Bíblia vai acrescentar alguma coisa? Por que que um escriba foi ali e adicionou algo no texto original? Mas se você reparar com cuidado, se nós retirássemos esse texto aqui, tirássemos o versículo 37 do texto, fizéssemos uma leitura sem ele, corrida, o que nós encontraríamos? O pedido do eunuco por ser batizado e imediatamente Filipe batizando. Seria isso que nós encontraríamos. Parece que um escriba, lá dos primeiros séculos, ele sentiu falta de evidências. Ele pensou provavelmente, mas as pessoas vão ler e vão achar que pode ser batizado de qualquer jeito. Ele não tem nenhuma evidência que esse eunuco era crente de verdade. Vamos acrescentar aqui uma coisa para dizer para as pessoas que houve evidências. Ele confessou publicamente a sua fé em Jesus. E aí então ele acrescenta essa declaração de fé do eunuco. Acrescenta ali o eunuco dizendo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí talvez ficaria a pergunta, mas não seria melhor então retirar esse texto? Tirar esse versículo, já que não é original? Irmãos, esse é um debate que existe até hoje. Mas mesmo que esse versículo não tenha saído da pena de Lucas, mesmo que ele não faça parte do texto original, esse versículo, ele é correto teologicamente falando. Teologicamente falando, ele tá ok. Por quê? Porque com certeza Filipe recebeu provas, recebeu evidências de uma verdadeira conversão. É óbvio que Filipe não batizou simplesmente. Aqui é um ponto que mostra a ideia de um relato curto de uma história longa. Essa história foi maior, ela se desenrolou por bastante tempo. Certamente, o eunuco fez uma confissão de fé para Filipe durante esse processo. Filipe havia certamente recebido provas suficientes para chegar ali e batizar aquele homem.
houve a exposição do Evangelho. Houve a exposição dos custos de se tornar um discípulo de Jesus. Irmãos, eu tenho que lembrá-los de que naquele momento da história, se associar a Jesus, se unir a uma igreja cristã, era se associar à perseguição. Era se associar ao movimento que havia começado com a morte de Estevão no capítulo 7. Se associar a Jesus era se associar com rejeição do povo judeu, que esse homem, em um determinado momento da sua vida, decidiu se unir. Pedir para ser batizado aqui, irmãos, nesse contexto, pedir para passar pelo rito de associação com Cristo, era o mesmo que pedir para se associar com perseguição, que vinha da parte do povo judeu, que mais tarde viria pelo Império Romano, que neste momento vinha por meio de um homem chamado Saulo. Era saber que a partir daquele momento, ele também estaria sujeito às mesmas perseguições e sofrimentos. Ninguém, irmãos, tomaria essa decisão sem ter fé verdadeira. Aquilo que a gente diz sobre a história da igreja, a perseguição refinou a igreja. Em uma igreja perseguida, você não encontra cristãos nominais. Sabe o que é um cristão nominal? Aquele que fala ser crente, mas não é crente. Irmãos, se hoje nós estivéssemos aqui correndo risco, se nós sofrêssemos perseguição do Estado, e nós estivéssemos aqui fazendo um culto às escondidas, e nós estivéssemos cientes de que qualquer momento poderia entrar o exército ali e nos levar todos presos, nós estaríamos em bem menos pessoas aqui dentro. Porque a perseguição refina. Só viria os crentes de verdade, que estão dispostos a sofrer, se preciso morrer por aquele que o salvou. Eu devo dizer, irmãos, que em um determinado momento da minha caminhada cristã, eu pensava que nós, como igreja, deveríamos agir dessa forma aqui. Pregar o evangelho, e se a pessoa dissesse, eu creio, batizar. Imediatamente. Prega o evangelho, a pessoa disse crer, batiza. Eu olhava para o texto de Atos e via aqui a agilidade. Ele simplesmente confessou e foi batizado. O que esperar então? Se a pessoa diz crer, vamos batizá-la, não podemos perder a oportunidade. A grande questão que me escapava naquele momento era essa diferença do contexto histórico. Contexto cultural, de Atos para hoje. A associação com Cristo em nossos dias não gera necessariamente uma identificação com nenhum tipo de perseguição. Pelo contrário, até no nosso país é algo normal. Ser evangélico, ser batizado é comum. Eu vi ontem que teve a Marcha para Jesus em Passo Fundo. Vi que estavam dizendo que há 50 mil evangélicos na cidade. Mas naquele tempo, irmãos, no contexto do primeiro século, dizer eu sou um discípulo de Jesus traria consequências sérias. Muitas vezes reações violentas. Mas hoje dizer eu sou cristão não traz nada disso. Você vai ser enquadrado em 86% dos brasileiros que se dizem cristãos. 86%. Irmãos, você acha que 86% das pessoas do Brasil são crentes? Você acha realmente isso? Irmãos, se 86% do nosso país fosse crente, o nosso país seria muito diferente. Mas muito diferente. Por isso que dentro do nosso contexto é necessário dar tempo. Por que dar tempo? Para ver evidências. Evidências de conversões concretas. Ver que aquela pessoa que confessou com a sua boca, de fato foi transformada pelo Espírito Santo. Porque do contrário, irmãos, nós corremos o risco de encher a igreja de crentes da boca para fora. Que dizem crer, mas que não tiveram o coração regenerado.
falsos cristãos. Um cristão nominal é um falso cristão. E são esses falsos cristãos que destroem o testemunho do verdadeiro evangelho. Eu digo hoje, para você pregar a Cristo para alguém, você tem que quebrar outras barreiras além da do pecado. Você tem que começar explicando, olha bem, veja só, eu sou evangélico, mas deixa eu te explicar um pouquinho. Quando eu tenho que dizer que sou pastor, eu peço, tu tem pelo menos 1 hora para me ouvir? Senão eu prefiro dizer, eu sou professor. Porque qual que é a ideia que vem imediatamente à mente? É um estelionatário, um ladrão, alguém que está enganando as pessoas. Essa é a associação que as pessoas têm do evangélico. Por quê? Porque muitas vezes é isso que ela vê na TV. As pessoas vendendo Cristo. As pessoas lucrando com a fé em Jesus. Falsos crentes. A igreja evangélica dos nossos dias tem se tornado campeã em gerar falsas conversões, porque ela diz para a pessoa que não creu, você já fez a oração do pecador, você está salvo. Ela acha que isso basta. Não precisa nem passar pelo discipulado. Faz um cursinho de 2 finais de semana e venha cá, faça parte aqui da comunidade. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, isso acontece apenas para poder cobrar o dízimo. Você entra na membresia e recebe o envelope. Irmãos, essa infelizmente, é a realidade. Então, depois de descobrir o Evangelho, é necessário passar por uma confissão pessoal de fé. Mas essa confissão pessoal de fé, ela precisa ser provada. Precisa ser testada. Você precisa dar tempo para ver os frutos, as evidências, para ver se essa pessoa realmente compreendeu os custos do discipulado, o custo de seguir a Cristo. Que custos são esses? Qual é o custo de ser cristão? Na nossa sociedade parece que não há nenhum. Mas, irmãos, eu preciso entender que ao me tornar um discípulo de Jesus, é muito mais do que apenas fazer parte de uma igreja. É mais do que frequentar cultos. É mais do que repetir a oração do pecador uma vez na vida. É mais do que adquirir um vocabulário. Paz do Senhor. Está amarrado. Irmãos, é se identificar com Cristo. É se unir a Ele. É seguir a sua missão neste mundo. Significa que você tem que andar como Ele andou. Significa que você tem que guiar a sua vida de acordo com os mandamentos dEle. Significa que você tem que renovar a sua mente por meio da palavra de Deus. Significa que em muitos momentos você vai ter que abrir mão da sua própria vida, em prol de ganhar a verdadeira vida. Significa que você tem que pegar a cruz e segui-lo. A confissão pessoal de fé, ela precisa ser acompanhada de um testemunho compatível com aquela fé que foi professada. É impossível você crer em Jesus e permanecer do mesmo jeito. É impossível. A verdadeira conversão não é só uma decisão, mas é uma transformação radical. É uma mudança completa. O que é conversão? Convergir. 180 graus, você estava indo para lá, agora você virou para o outro lado. Contramão. E isso vai influenciar e precisa influenciar cada escolha da sua vida. Cada ação que você toma. Tudo precisa ser influenciado por aquilo que está na palavra. Por aquilo que Jesus ordenou a nós. Verdadeira conversão traz frutos visíveis de uma vida transformada. Frutos visíveis. Salvação não é um mero ritual. Ela não se restringe a palavras que são ditas.
Salvação vem evidenciada por vida transformada, por compromisso, por associação com Jesus. Mesmo que essa associação leve a perseguição e a sofrimento. É por isso que nós temos que pensar muito bem quando nós confessamos crer em Cristo. Devemos ter clareza e entendimento sobre quais são as consequências. Quais são as consequências de me unir com Jesus? Qual é o significado de eu dizer eu sou cristão? Entenda os custos disso. Confesse a Cristo de uma maneira consciente. Confissão pessoal é mais do que falar com a boca. Envolve vida, que produz frutos condizentes com a declaração. E aí, depois da confissão pessoal, existe ainda um outro momento que está presente aqui no texto e que faz parte dessa jornada na fé, que é o compromisso público com Cristo, que está ali registrado no verso 38. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Irmãos, Filipe aqui certamente estava satisfeito com as evidências. Ele viu isso na vida de Filipe. E aí então ele concordou com o pedido. Ambos desceram até aquela fonte de água e Filipe batizou. Imergiu o eunuco nessa água como um símbolo da identificação e do compromisso com Cristo. Irmãos, o batismo, ele tem esse significado grandioso e profundo. Quando nós somos salvos, irmãos, preste atenção nisso. Quando nós somos salvos, no momento da nossa conversão, no momento em que alguém crê, e aqui eu creio verdadeiramente, nesse exato momento nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Todo crente é batizado no Espírito Santo no momento que crê. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Todos. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aqui Espírito Santo, irmão. Se você ver na sua Bíblia, está em letra maiúscula. A todos os crentes foi dado de beber de um só Espírito. Todos. No momento da conversão, irmãos, conversão é a mudança de coração, profetizado lá por Ezequiel. Quando Deus pega o coraçãozinho de pedra, que não crê, que é duro para a palavra, e vai lá e coloca um coração de carne, sensível, que reconhece o seu pecado, que admite que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. No momento da conversão, quem fez isso não foi você. Não foi você que, nossa, como eu sou inteligente, eu entendi a mensagem. O Espírito Santo de Deus vai lá e converte, e transforma, e muda. E todo crente é batizado no Espírito neste momento. Todos. O batismo cristão, ele é uma representação do batismo no Espírito. É uma simbologia daquilo que já aconteceu. Nas águas do batismo, na presença de testemunhas, uma pessoa está ali afirmando, mesmo que ela não fale nada, mesmo sem usar palavras, quando a pessoa está ali no batismo, ela está dizendo, olha, eu confesso a minha fé em Cristo. Eu creio que o Espírito Santo limpou meu coração. Eu creio que ele me convenceu do pecado e agora eu quero ressurgir em uma vida nova, santa. Eu quero participar agora da comunidade dos salvos. O batismo cristão, ele ilustra isso. A nossa própria morte para o pecado, a nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo. Estar submerso nas águas do batismo representa isso. Romanos 6, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo.
para que, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É isso. Essa é a representação. Você imerge na água como símbolo do seu sepultamento. Morreu o velho homem. Morreu o homem pecador. Ressurge um novo homem. Unido agora não mais ao pecado, mas a Cristo. Unido em uma vida santa. O batismo, ele é o testemunho exterior dessa mudança que aconteceu aqui dentro. Por isso é um ato de obediência a Deus. E ele ocorre depois da salvação. E é sempre importante enfatizar isso. Embora o batismo ele seja intimamente relacionado, associado com a salvação, o batismo ele não é um requisito para que você seja salvo. Irmãos, se nós dissermos que só pode ser salvo quem for batizado, nós estamos dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. E aí a salvação se torna por obras. É crer mais alguma coisa. Toda vez que você diz, olha, para ser salvo tem que crer e ser batizado, você está dizendo, olha, tem que crer e mais obras. Você está diminuindo o que Cristo fez. Então, a morte não é suficiente. Por isso que nós dizemos, Jesus ele precisa ser seu único e suficiente Salvador. A ideia de suficiente, eu não posso acrescentar nada. Como eu vou acrescentar alguma coisa àquilo que Cristo fez? Como eu vou acrescentar algo à graça de Deus? Senão graça não é graça. Graça é favor que nós não merecemos. Então a ordem dos eventos é clara nas Escrituras. Primeiro a pessoa crê, se torna crente, se converte, é salva. E aí então ela é batizada como um símbolo dessa salvação. Nós passamos já aqui em Atos, no capítulo 2, verso 41. O texto diz que logo depois de Pedro pregar o evangelho, milhares de judeus foram batizados. Lucas diz lá de maneira bem clara, então os que aceitaram a palavra de Pedro, ou seja, aqueles que creram em Jesus, foram batizados. Primeiro crê, depois batiza. A ordenança do batismo não tem poder sobrenatural algum. O batismo não é capaz de salvar, não é capaz de perdoar pecados. O batismo é um símbolo, uma representação, é uma confissão pública de fé. É a confissão pública da sua identificação com Cristo. Por isso ele é feito no contexto da comunidade local, diante de testemunhas que também são crentes. Porque a partir daquele momento, nós estamos nos unindo a uma igreja. Há um compromisso em prol do evangelho, em prol da missão. Na conversão, nós somos inseridos no corpo espiritual da igreja invisível. E no batismo, como rito, nós somos inseridos no corpo da igreja local. Unimos em compromisso com crentes, nos tornamos trabalhadores em uma missão. Que missão é essa? Propagar o evangelho. A missão de evangelizar. A missão de nos edificar. Todo crente, ele deve trabalhar, servir em prol do crescimento dos seus irmãos. Trabalhar em prol de fazer Cristo ser conhecido. Tem um texto que ilustra bem isso. Se você puder abrir Efésios 4. Efésios 4 é um texto que mostra isso de maneira bem clara. De uma forma muito bela. Efésios 4 é um capítulo que trata da unidade do crescimento espiritual da igreja. Nesse capítulo, Paulo destaca o compromisso de cada crente nessa edificação. Efésios 4. Olha os versos 1 a 6 ali, ele diz: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados. Olha só como é importante o testemunho. Olha a exortação que Paulo diz para a igreja. Vocês precisam viver de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há somente um Espírito, como também é uma só esperança pela qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo exorta aqui vivermos de maneira digna ao nosso chamado. Sermos mansos, humildes, pacientes, amorosos. Paulo destaca: só há um corpo, só há um Espírito que está em todos. Está em todos. Não tem divisão no corpo. Não tem o mais espiritual e o menos espiritual. Existe uma unidade na diversidade. Funções diferentes, mas todos fazem parte do corpo. Aí depois ele prossegue, dos versos 7 a 16, dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que ele quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos aonde? À unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele diz: olha, o propósito da edificação da igreja é chegarmos todos à maturidade no conhecimento, para que nós não sejamos mais que nem meninos jogados de um lado para o outro. Olha, agora chegou uma novidade, olha, tem gente falando uma coisa nova sobre Deus, vamos lá buscar. Aí depois, por quê? Porque você não conhece a Bíblia, você não conhece as Escrituras, você não sabe qual é a doutrina apostólica. E aí você fica jogado de um lado para o outro. Qualquer nova novidade é atraente. Na igreja, a unidade, a maturidade, isso é trabalhado no corpo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo: olha, Cristo deu dons para cada crente, e eles não são para usufruto pessoal. Deus não me deu um dom para mim, se me sobressair aos outros. Olha como eu sou importante, olha o dom que eu tenho. Não, é para a edificação dos outros. O propósito dos dons é equipar os santos para trabalharem nos ministérios, para a edificação do corpo. É através do uso dos dons que a igreja cresce em maturidade, atingindo essa plenitude no conhecimento de Cristo. E aí depois, no restante do capítulo, Paulo traz exortações práticas da conduta. Ele chama os crentes a abandonar a antiga maneira de viver. Ele diz: olha, no passado, vocês eram guiados pelas futilidades dos seus pensamentos, pela dureza do seu coração. Mas agora vocês precisam passar pela renovação da mente. Vocês precisam se revestir do novo homem. Vocês foram criados agora para serem semelhantes a Cristo, em justiça, em santidade. Por isso, abandone a antiga maneira de viver. Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, trabalhe. Mudem a sua maneira de viver. Irmãos, não é possível que nós, como crentes, sejamos iguais às pessoas. A Bíblia fala que nesse mundo há duas famílias: a família de Deus e a família do diabo. E que nós somos parecidos com o pai dessas famílias. E as pessoas: nossa, mas como que eu vou ser parecido com o diabo?
Que coisa horrível. Irmãos, diabo, o nome dele significa adversário, inimigo. A ideia é, os filhos do diabo são inimigos de Deus. Não levam em conta a palavra. Não vivem de acordo com ela. Estão mais conformados com este mundo. A ideia de mundo é um sistema em rebelião contra Deus, a ideia de João. Você é mais parecido com esse povo que debocha de Deus, que escarnece da palavra, que não dá a mínima, do que para um povo que é semelhante com Cristo. Essa é a identificação que nós devemos ter. Essa é a vida que nós devemos buscar viver. E hoje, irmãos, nós estamos num tempo de exposição das nossas vidas. As redes sociais estão aí. Eu sou um que não tenho nessas, então não vivo muito nesse meio, mas eu sei que quase todo mundo tem um perfil. O seu perfil é identificado mais com o mundo ou com Cristo? O que você posta é mais semelhante àqueles que vivem em rebelião contra Deus? Ou com aqueles que vivem debaixo da santa palavra, buscando viver como Ele? Se alguém conhecesse apenas o seu perfil, o que ele viria ali? Um crente ou uma pessoa qualquer? Uma pessoa comum deste mundo. Irmãos, o inferno, ele vai estar cheio de boas intenções. Pessoas que tinham boas intenções. Pessoas que não são tão más assim. Porque não é isso que define quem estará lá. O que define quem estará lá é a identificação. Estamos identificados com quem? Com um mundo que despreza a Deus? Ou com Cristo, o Filho de Deus? É necessário esse entendimento, irmãos. Você precisa saber disso. Para que você possa também, de maneira consciente, caminhar na jornada cristã. Você precisa entender as responsabilidades, as consequências de estar identificado com Cristo. E aí então fazer parte da sua igreja. E o batismo é algo fundamental. Todo cristão deve passar por isso. Por esse rito simbólico da identificação com Jesus. Mas, mais uma vez, isso deve ser feito de maneira consciente. Não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode ser feito de maneira precipitada. É necessário seguir passos. Desde a descoberta do Evangelho, investigação, iluminação, e aí então, de maneira consciente, firmado, acompanhado por evidências, você possa participar e se firmar em um compromisso público por meio do batismo. Irmãos, no texto dessa manhã, então, encerrando, nós podemos aprender, através do relato da conversão desse eunuco etíope, o progresso da jornada pessoal da fé cristã. Uma jornada que envolve a descoberta do Evangelho, ou seja, o evangelismo mais básico, o discipulado, envolve você aprender sobre Jesus, envolve você conhecer a vida de Cristo, envolve você saber o que é a morte, por que Jesus morreu. Irmãos, é lamentável a quantidade de crente que não sabe dizer por que Cristo morreu. Chega esse período festivo de Natal, a pessoa não sabe nem por que Deus veio em carne. Ela não sabe explicar a encarnação do verbo. Por que Jesus veio em forma humana? Por que Deus saiu do trono celestial e veio até nós? Você precisa saber disso como cristão. Isso faz parte do discipulado, aprender essas verdades. Aprender sobre Jesus. E aí, depois de conhecer os princípios básicos, fundamentais da fé, chega o momento da decisão. O que eu farei em relação a esse Jesus que foi me ensinado? O que eu farei agora com Cristo? O que eu farei sobre essas verdades, sobre essas informações que eu ouvi sobre Ele? Eu crerei nesse testemunho apostólico ou eu rejeitarei essas informações? Aqui é o momento da confissão pessoal. Irmãos, aqui vai haver fé, seja para aceitar, seja para rejeitar. Fé é confiança. Você vai confiar em algo. Ou você vai confiar no que foi dito sobre Cristo, ou você vai confiar nisso que está relatado aqui,
ou você vai confiar nos seus próprios pressupostos, nos seus próprios conceitos, você vai acreditar em qualquer outra coisa que está sendo dita, em algum lugar você vai ter que botar fé. Eu gosto muito daquele livro do Norman Geisler que diz, que o título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque para ser ateu precisa ter fé. Você vai ter que crer naquilo que é dito na ciência, na maneira... Em algum lugar você vai depositar a sua confiança. Para aquele que já crê, existe uma ordem. Essa ordem é o batismo. O símbolo do compromisso público, da sua identificação pessoal com Jesus. Para aqueles que já passaram, resta a perseverança na fé, a perseverança na missão cristã. Você precisa perseverar em proclamar o mesmo evangelho que você crê. Você precisa perseverar em trabalhar ativamente em prol da edificação dos seus irmãos. Existe uma continuidade. E aqui ficam algumas perguntas para que você medite ao longo do dia, quem sabe ao longo da semana. Em que momento você está dessa jornada? Como você se identificou nessa jornada da fé em comparação com a experiência do eunuco? Quais são, por acaso, os custos que você ainda tem que considerar para tomar uma decisão? Será que você já está disposto a seguir Jesus sem fazer concessões? Hoje existe o cristianismo seletivo. A pessoa crê em Jesus, mas ela escolhe, ela seleciona o que ela vai seguir e o que ela não vai. Então, quando vem a palavra e me confronta, eu digo, não, mas isso aqui eu acho que... isso aqui não era para nós. Sem concessões. É seguir a palavra, onde quer que ela nos leve. Você entende também a importância das evidências para uma verdadeira conversão? Você entende o quanto é importante nós acharmos essas evidências como prova da minha fé verdadeira? E aí então avalie a sua própria vida. Como estão as suas evidências? A sua vida prática demonstra uma vida transformada pela fé em Cristo? Se sim, como você tem contribuído para aquilo que vem depois do batismo? Na evangelização ou na edificação dos seus irmãos em Cristo? Pense por um instante, vamos orar para encerrar. Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez louvamos e agradecemos pela Tua muita graça e misericórdia sobre nós. Obrigado pela Tua palavra que sempre nos instrui, nos orienta, onde nós podemos retirar tantos tesouros preciosos em tão poucas linhas do Teu texto sagrado. Obrigado, Senhor, porque além disso, o Senhor também nos concede o Teu Santo Espírito, que nos dá o convencimento necessário para que possamos viver a verdadeira fé no Senhor Jesus. É através do Teu Santo Espírito que somos convencidos acerca do nosso pecado, que somos constrangidos em relação a isso e somos levados até Cristo, como único e suficiente Salvador. E eu peço, Pai, que nenhum de nós aqui saiamos deste lugar sem o Teu Santo Espírito, mas que o Senhor possa vir a cada um, dando o convencimento necessário, nos levando a Cristo, nos dando amor pela Tua palavra, Deus, para que possamos viver de fato a verdadeira vida cristã, para que a gente possa abraçar tudo aquilo que os Teus mandamentos exigem de nós, de uma maneira a não fazer nenhuma concessão, pelo contrário, dispostos a ir até o fim. Se precisar perder a nossa vida neste mundo, sabendo que ganharemos uma verdadeira vida, incorruptível, eterna. Obrigado, Pai. Continua a nos guiar, continua a nos ensinar, continua a nos disciplinar quando necessário, como um bom pai disciplina os seus filhos. E que possamos sempre permanecer firmes, perseverantes nessas verdades. Esse é o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.